agora é o momento nós ouvimos a palavra do Senhor ministrada através do teu servo, o pastor Gilson, e que ele seja tão somente como ele tem sido, um instrumento de Deus para trazer a mensagem aos nossos corações. A palavra está com o nosso pastor. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o árbitro em nossos corações. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, vamos juntos ler o verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim, dando prosseguimento às nossas reflexões, no primeiro livro da Bíblia, que é a base, é o fundamento de toda a Escritura Sagrada. Diz a palavra de Deus: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus queridos irmãos, aqui está o que Martinho Lutero e os comentaristas chamam de proto-evangelho, primeiro evangelho, o anúncio primeiro do evangelho, que é feito pelo próprio Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Esse ti se refere à serpente, ao diabo que encarnou, se personificou naquela serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, a descendência de Satanás, ou aqueles que se opõem a Deus, e o seu descendente, descendente da mulher, este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher pisará, ferirá, esmagará a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui nós temos, queridos, uma proclamação da vinda ao mundo por meio de mulher do Filho eterno de Deus, Cristo Jesus. Lembrando que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e lhe deu uma vida feliz, perfeita, uma morada sem igual, e estabeleceu uma aliança que é também denominada de aliança das obras, onde Deus determinou ao homem como condição, como um teste, para que ele fosse aprovado para uma vida de eterna e ininterrupta comunhão com Deus. A condição foi não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava ali no jardim, podendo e tendo a liberdade de comer de todos os outros frutos. Essa era a condição estabelecida por Deus para o homem ter uma comunhão abençoada, feliz, sem nenhum entrave com o Deus Criador. Foi um teste para oportunizar ao ser humano, o homem, Adão e Eva, perceber a liberdade que Deus lhe deu, o livre-arbítrio para fazer escolhas certas. Foi um teste para oportunizar Adão e Eva a demonstrar sua confiança na palavra de Deus, sua confiança na bondade e no amor de Deus, sua confiança na lealdade, na fidelidade e na verdade do ser e do caráter de Deus. Mas, lamentavelmente, os primeiros pais fracassaram terrivelmente. E é muito, queridos, perigoso a gente imaginar, se eu estivesse lá não teria feito isto. É provável que não, talvez fizesse pior do que fez Adão e Eva. Os primeiros pais quebraram a aliança das obras. Daí para cá, nenhum descendente de Adão foi capaz de fazer qualquer bem que lhe pudesse propiciar a reconciliação com Deus a partir das suas próprias providências, dos seus próprios recursos. Comer do fruto proibido quebrou, rompeu a comunhão com Deus,
quebrou, rompeu a comunhão com o próximo. O ser humano é tomado por um sentimento de egoísmo tão intenso, tão profundo. Hoje, lendo uma obra de D.A. Carson, Encontrando o Seu Lugar no Plano de Deus, um livro muito interessante, e ele fala do problema do egoísmo humano, como o ser humano é voltado para si mesmo, egocêntrico. E ele usou uma ilustração interessante. Se pegar uma foto da sua formatura e lhe mostrar, olha, essa aqui é a sua formatura, qual é a primeira imagem que você procura? É a sua, porque o ser humano é voltado para si, o egocentrismo. O pecado, queridos, comer do fruto proibido, quebrou a comunhão do homem com o seu semelhante. Quebrou a comunhão, rompeu a comunhão do ser humano com o próprio cosmo, uma relação tranquila com o meio ambiente. O próprio planeta, o universo geme esperando a redenção dos filhos de Deus. O mundo nunca mais foi o mesmo desde a queda dos primeiros pais. Medo, insegurança, acusações mútuas, a inveja, o egocentrismo, a vingança, espinhos, dor, sofrimento, morte. Se não fosse a queda dos primeiros pais, não haveria a tragédia que houve na primeira família, onde Caim assassinou o próprio irmão Abel. Queridos, parece que Satanás instigou aquele ciúme, aquela inveja em Caim. E Eva imaginava: Caim, meu primeiro filho dado por Deus, esse deve ser aquele que há de nos resgatar e nos livrar da maldição. Entretanto, ela teve o desprazer de ver o seu filho, em quem talvez estivesse a sua esperança, assassinar o próprio irmão. Caim agora desqualificado. Queridos, se não fosse o pecado, não haveria tragédia entre as famílias, não haveria inveja dos irmãos de José, a ponto de vendê-los como escravos, não haveria um Jacó preterindo tantos, queridos, preferindo um em detrimento de 11, não haveria a vergonha que a família de Jacó passou ao ver o estupro da filha única naquela família de 12 irmãos e uma irmã, e a filha sendo violentada. Não haveria, queridos, um Egito escravizador, não haveria idolatria, discriminação, preconceito racial, feminicídio, não existiria aborto, conflito armado, pobreza, fome, pestes, pandemias. Não existiria uma palavra que está cravada nos nossos dicionários: morte, separação da alma do corpo. Meus irmãos, se não fosse a queda dos primeiros pais, esses temas aqui há pouco mencionados não seriam assuntos de debates nas academias, nas universidades, nos parlamentos, nos congressos, porque essas anomalias não existiriam se não fosse a queda dos primeiros pais. Por isso, meus irmãos, o ser humano, na sua aventura de uma vida independente de Deus, trouxe toda a sorte de dor, infortúnio, miséria, sofrimento ao ser humano. Jamais o homem encontrará em si a solução para os problemas que vivencia, e nem no mundo, porque o mundo, como diz a Escritura, jaz no maligno. O mundo está debaixo de maldição, que o homem não pode quebrar, não pode eliminar. E essa maldição foi colocada por Deus por causa do pecado. Deus disse a Adão, em Gênesis 3, 17 a 19, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela, a terra, produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó,
e ao pó tornarás. O pecado de Adão e Eva foi o início, a porta que se abriu para trazer à experiência humana toda a miséria, toda a dor. Paulo, escrevendo aos Romanos, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ainda lemos em Romanos 3, 9 e 18, o que o homem se tornou a partir da queda de Adão. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. O texto de Gênesis 3,15 é uma promessa de que Deus, na pessoa do descendente da mulher, esmagará, pisará, ferirá a cabeça da serpente. Esse texto nos fala de uma inimizade que passou a existir desde a queda. O texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás já tinha demonstrado o seu ódio a Deus, a sua inimizade contra Deus, a sua hostilidade a Deus, quando tentou atingir e ferir a imagem de Deus, ferindo aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, com a desobediência, induzindo-os ao pecado. Então Deus promete que, por meio daquela que Satanás seduziu, Deus mandaria o Redentor, o Salvador, aquele que resgataria o homem da sua miséria espiritual. E Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, porém inimizade entre a mulher, entre ti e a mulher. A princípio, irmãos, Eva pensou até, quem sabe, que a serpente fosse um animal inofensivo, e antes do pecado era, mas pensou que aquela que se apresentava a Eva fosse uma inofensiva amiga. Mas Eva descobriu na prática que o espírito que estava por trás da serpente era o espírito maligno, era um espírito mentiroso, era um espírito assassino, enganador e destruidor. Sobre essa serpente, sobre o diabo, Jesus diz em João 8,44, que ele é o homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque em Satanás não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ainda em Apocalipse 12, o Senhor Jesus falando sobre Satanás, naquela mensagem que deu a João, o apóstolo, acerca dos últimos acontecimentos, para levar também um conforto à igreja, ali está escrito: festejai, ó céus, e vós que neles habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos, aquilo que pareceu uma amizade, aquilo que pareceu uma ajuda substancial e significativa, foi na verdade uma estratégia maligna, maldosa, sutil, mentirosa de Satanás. E ali ficou estabelecida esta inimizade eterna entre a mulher e a serpente. Inimizade essa, até hoje a mulher e todos têm um receio de serpente, tem um certo medo, pavor de serpente, porque causa asco, medo, terror.
Aqui está a origem desse medo. Mas aqui tem não só uma inimizade entre a mulher e a serpente, mas uma inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Observamos no estudo da Escritura, a palavra de Deus, que desde a queda dos primeiros pais, a humanidade esteve sempre dividida em dois grupos, e que se pode qualificar esses dois grupos de os que temem a Deus e dos que não temem a Deus, os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Irmãos, é assim que a gente pode ler na história humana, o ser humano como se apresenta e como se identifica, aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. E a gente pode perceber isso preconizado naqueles dois irmãos, Caim e Abel. Caim, ele deixou-se ser seduzido pela inveja, pelo ciúme, pela cobiça, por ambição carnal, egocêntrica, queria ser sempre o primeiro, queria sempre estar à frente, queria sempre ser o mais privilegiado, queria ser o primeiro a ser reconhecido. Por isso, enciumado do seu irmão Abel, levantou-se contra Abel e o assassinou. E ali a gente vê a humanidade dividida em dois grupos: pessoas que têm temor de Deus, pessoas que clamam por Deus e pessoas que odeiam a Deus, pessoas que não têm temor ao Senhor. Deus se agradou do culto que Abel lhe prestou, por causa da motivação do coração, humilde, temor, fé. Hebreus 11 diz que Abel foi um homem de fé, pela fé em Deus, pela fé na provisão da redenção, que está aqui indicada no verso 15 de Gênesis, pela fé, quando Adão lhe contou a história da queda, das vestimentas de pele, indicando forma que Deus quer ser adorado e cultuado, Abel disse: eu vou seguir esse caminho da confiança em Deus, vou oferecer sacrifício de um cordeiro, eu vou adorar a Deus dessa forma, porque aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caim prestava um culto de qualquer forma, pegava, aí podia até ser do melhor, mas a motivação era errada. Olha o que Deus diz para Caim em Gênesis 4, dos versos 4 a 7. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremodo Caim, e descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O problema era a motivação, havia mal, havia uma malignidade na atitude de Caim cultuar. Era um culto carnal, era um culto voltado para si mesmo, era um culto que queria arrancar de Deus aplausos. Ao invés de ser um culto humilde, cheio de fé, era um culto que buscava reconhecimento e não uma devoção motivada pela fé, pelo temor a Deus. O maligno manifesta então sua hostilidade contra aqueles que temem a Deus desde o início. Caim se tornou pai de uma linhagem perversa, uma linhagem polígama, uma linhagem de assassinos, uma linhagem de ímpios. Homens que tiveram certo progresso tecnológico, mas sem o temor de Deus. Caim se tornou, portanto, este pai de uma linhagem de pessoas perversas, que assassinava e ainda contava isso como vantagem, como você pode ler no capítulo 4 de Gênesis. Por outro lado, meus irmãos, há uma linhagem de pessoas tementes a Deus, crescendo no mesmo ambiente, no mesmo mundo hostil, no mesmo mundo cheio de tensões, no mesmo mundo sob maldição. Cresce uma linhagem de ímpios e uma linhagem de pessoas que temem a Deus. Gênesis 4, 25, 26. Abel já tinha sido assassinado,
mas tornou Adão coabitar com sua mulher, Eva, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E Deus escolheu essa linhagem para preparar o mundo para receber aquele que pisaria a cabeça da serpente. Pessoas tementes a Deus e ímpios começam a se unirem pelos laços do casamento, mas lamentavelmente a humanidade tornou-se de mal a pior. Às vezes o crente diz assim: eu vou casar com fulano, ele não é crente, mas eu vou convertê-lo, eu vou melhorá-lo. Olha, existem as exceções, mas isso não é regra, e é muito perigoso. Os filhos de Deus começaram a casar-se com as filhas dos homens, os filhos dos... Lá em Gênesis 6, fala dessa relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, ou vice-versa, e a impiedade cresceu de uma forma tão intensa, que Deus teve que julgar o mundo, mandando um dilúvio que inundou o planeta Terra. Deus preservou Noé e sua família, mas o mal não acabou, porque o mal não está numa geração, em uma época, não, está no coração de todo ser humano. Deus disse a Noé em Gênesis 8, 21, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Quando você lê o Gênesis 4, você vê uma linhagem de ímpios. Quando você lê Gênesis 5, vê uma linhagem de homens como Metusalém, Enoque, Noé, homem temente a Deus. Mas Deus varreu a terra, julgou, derramou a sua ira sobre os homens e começou uma raça em Adão e sua família. Mas ali também cresce, se desenvolvem duas linhagens na face da terra, de pessoas que temem a Deus e pessoas que não temem a Deus. O descendente da mulher, então, ele vai chegar para resolver esse problema, para fazer então uma separação definitiva e eterna entre aqueles que Deus escolheu desde a eternidade para serem salvos, e aqueles que Deus deixou entregues aos seus próprios pecados. Esse descendente da mulher, já vimos que não é Caim, não foi Abel, mas aquele que nasceu de Sete, aquele que nasceu de Abraão, de Judá, de Davi, aquele cujas origens é desde a eternidade. Antes de Deus criar o mundo, Deus já havia determinado quem seria o descendente da mulher. O pecado, queridos, não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano traçado na eternidade, onde Cristo viria como Cordeiro de Deus, como o leão da tribo de Judá, o Deus eterno que se faria um homem, receberia um corpo humano real e uma alma, se identificaria com os eleitos de Deus. O segundo Adão, o primeiro Adão é da terra, é terreno, o segundo Adão é celestial, e assim como nós trazemos a imagem do terreno, Adão, devemos, como diz 1 Coríntios 15, também trazer a imagem do celestial, do segundo Adão, Cristo Jesus. Miqueias 5:2 diz: tu, Belém Efrata, e pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E lá em Belém nasceu Jesus há 2000 anos atrás. Isaías profetizou sobre esse descendente da mulher, em Isaías 7,14, ele diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel.
Deus conosco. Isaías ainda diz, Isaías é chamado profeta messiânico, profeta evangélico. Isaías 9,6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus forte nasceu como uma criança, um bebê ali em Belém, mas cresceu, se tornou homem. Aos mais de 33 anos, ele morreu na cruz para remir a semente que ele escolheu, aqueles que Deus preordenou para a vida antes dos tempos eternos. Mateus capítulo 1, verso 1, o primeiro livro do Novo Testamento, ele abre assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, o descendente da mulher, filho de Davi, filho de Abraão, e linka Jesus a Davi, a Abraão, a mulher, o descendente da mulher nasceu para pisar a cabeça da serpente, esmagar. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, o segundo Adão, sem pecado, esse que recebeu um corpo humano real como o nosso, mas que é celestial, para que nós também pudéssemos, crendo nele, ter essa semelhança com Jesus e ter a imagem do celestial. O descendente da mulher encarnou-se para vencer a batalha que o ser humano era incapaz de vencer por si mesmo. Então Deus se faz homem. Satanás venceu o homem no Éden, subjugou, curvou por meio da sedução, da tentação, comer de um fruto. Jesus foi tentado ali no deserto, sem pão, sem água, mas disse para trás: Satanás, adora a Deus, confiar na bondade e na provisão de Deus. Nem só de pão vive o homem, nada de voltar-se para si mesmo. Lança-te daqui abaixo, os teus anjos estão ordenados. E Jesus ordena Satanás para trás. Jesus vence Satanás no deserto. Jesus vence. Satanás tentou eliminar Cristo desde o seu nascimento, quando induziu Herodes a assassiná-lo, mas Deus o levou para o Egito para se cumprir a profecia de Oséias: do Egito atraiu o meu filho, chamei o meu filho. E Jesus retornou do Egito para cumprir todas as profecias das Escrituras. E para, como diz lá em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ele nos libertou da lei, do pecado e das algemas de Satanás. Verso 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O ser humano vive amarrado a uma corrente, e Satanás o leva para onde quiser. É levado pelo espírito da potestade do ar, como diz Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Entretanto, Jesus nos arrebata, nos toma, nos liberta das prisões de Satanás, das escravidões espirituais. E pisa Satanás, pisa sua cabeça quando morre na cruz. A morte de Cristo pode tipificar ou demonstrar essa hostilidade de Satanás contra Deus, que fere o calcanhar do descendente da mulher, mas é exatamente esse calcanhar ferido que esmaga a cabeça da serpente para nos dar esperança, para nos salvar e para nos levar para o seu reino eterno. Queridos irmãos, na cruz Jesus fez expiação pelos nossos pecados. Cristo, Filho eterno de Deus, deixou sua glória para enfrentar essa batalha e vencê-la por nós. Por isso, diz a Bíblia, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo.
é quando nos voltamos para Jesus e falamos: Jesus, eu pequei, Jesus, sou incapaz de vencer, eu não tenho como me salvar, salva-me, porque eu sou teu, Senhor Jesus. Jesus não recusa nenhum coração que clame a Ele por perdão e misericórdia. Não lançarei fora nenhum daqueles que o Pai trouxer a mim. Vinde a mim, todos vós. É claro que ninguém vai a Cristo se o Pai não o enviar. A nossa salvação, portanto, meus irmãos, do começo ao fim, é uma obra da maravilhosa, soberana e livre graça de Deus em Cristo Jesus. E a iniciativa é sempre de Deus. Foi Deus quem procurou Adão quando ele pecou. Adão fugiu de Deus, mas Deus não chegou bravo, zangado, irado. Procurou com aquele terno amor de sempre: Adão, onde estás? Aí eu me escondi, Senhor, com medo, vergonha, nu. E quem te fez saber que estava nu? Fizesse exatamente o que eu te ordenei não fazer, comer do fruto proibido? Meus queridos irmãos, a iniciativa é de Deus. E diz: não te desespera. Você sofrerá as consequências do seu pecado, mas a consequência maior eu colocarei sobre o meu filho. Você merece ser fulminado com a minha ira, mas eu reservo a minha ira para colocar sobre o meu filho, para que você seja salvo. O meu filho recebe essa ira sobre si, ele entrega a sua vida, porque ele ama. A iniciativa é sempre de Deus. Foi Deus quem procurou Adão após a queda. Foi Deus quem chamou Noé e o preservou, e os seus descendentes. Foi Deus quem chamou Abraão. E quando Abraão ia sacrificar o seu filho, diz: basta, porque quem será sacrificado será o meu filho em teu lugar e da tua descendência, Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Não somente os judeus e os ismaelitas, mas os da fé. Todos os que creem em Cristo são os descendentes de Abraão. Queridos, foi Deus quem tirou Israel do Egito. Foi Deus quem chamou Davi. Foi Deus que preservou seu povo Israel. E sempre houve investidas para destruir a linhagem de Davi, mas Deus preservou. Joás é um exemplo desse rei de Judá, que Deus escondeu da tirania da filha de Jezabel, Atalia, e o salvou e preservou. Preservou aquela linhagem da qual viria o descendente da mulher, o Cristo, o nosso Redentor. Então, irmãos, Cristo veio ao mundo. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida eterna que perdemos em Adão, Cristo comprou para nós. Queridos, é de graça, mas essa graça teve um preço. Como dizem os teólogos, não é uma graça barata, porque custou a vida do Filho de Deus para nos libertar da tirania, do pecado, de Satanás, da morte eterna, mas pior, nos livrar e nos salvar da ira de Deus. Jesus disse, quando esteve na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É tudo graça, do começo ao fim. Não podemos nos salvar, somos pecadores, espiritualmente mortos, mas na vida, morte e ressurreição de Cristo, Deus salva os que creem. Por isso Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo. E Paulo escreveu aquele magno verso: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é graça do começo ao fim, porque o descendente da mulher já veio há 2000 anos atrás
e levou sobre si os nossos pecados para nos salvar e nos dar muito mais do que o que perdemos em Adão. Nos dar a bênção, o privilégio e o status de, em Cristo, sermos chamados filhos e filhas de Deus. Louvado seja Deus. É em Jesus, meus irmãos, que vencemos a batalha, pela fé em Cristo, a batalha que jamais venceríamos. Cristo venceu por nós e nos faz vencedores pela fé nele. Vencedores eternos. Jesus já venceu a serpente, o diabo, Satanás, o enganador, o pai da mentira, aquele que seduz e arrasta a humanidade para a perdição eterna. Jesus já pisou a sua cabeça para nos libertar da tirania do pecado de Satanás, do mundo, da escravidão espiritual e nos levar livres, libertos para o seu reino eterno, onde então estaremos com Jesus para sempre, longe da presença do pecado e de todo o mal. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, persevera firme, caminha um dia, dois, um passo a mais, toda a tua existência olhando sempre para Jesus, autor e consumador, não só da nossa fé, mas da nossa redenção, da nossa salvação. E conta dessa boa nova de Deus que salva o pecador para as pessoas da tua família, os teus vizinhos, os teus amigos. Hoje a pandemia nos afasta, mas a tecnologia acaba aproximando. Manda um WhatsApp, um e-mail, no Facebook, conta do que Deus fez para salvar pecadores por meio do seu Filho Jesus. Que Deus mesmo nos abençoe.